Salve, salve pessoal! Que satisfação, nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast da Gospel Class. Sempre importante dizer para você, siga nós nas redes sociais, vai valer a pena. Conteúdo de forma cristã, voltada para você, no aprendizado, com certeza vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa e para o teu ministério, tá? Bom, você já me conhece, sou Marcos Pires e hoje eu tenho a alegria de receber aqui uma verdadeira líder dentro da nossa comunidade aqui na cidade de Curitiba. Ela tem uma formação na área de odontologia, lidera também um grupo de pastores a nível regional. Ela tem atuado de forma pujante aqui na esfera política. Eu tenho a alegria de receber doutora Lilian Youssef, é isso? É isso, que maravilha. Muito obrigada. Olá a todos vocês. Muito obrigada, pastor, pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. A alegria é nossa, sabe? Eu estava comentando com a doutora Lilian, nós precisamos de mais mulheres com esta pegada de liderança. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, vocês vão descobrir o que ela tem feito já nessa jornada dela. Mas vamos fazer aquilo que é o básico do básico. Quem é a doutora Lilian sem ser doutora? A jovem que cresceu, aonde cresceu? Me conta um pouquinho da história, inclusive o sobrenome, muito interessante, né? Então, eu nasci em Curitiba, sou descendente de sírios. Meus pais são... Eu sou a primeira geração brasileira. Que legal. Então, eu falo um pouquinho de árabe. Me formei na Federal, nasci em Curitiba, sempre morei em Curitiba. Me formei na Federal em odontologia, fiz a minha primeira pós-graduação também na Federal, fiz em endodontia. Hoje eu faço toda a parte de estética, faço a parte de harmonização, faço a parte de modulação hormonal, então trabalho muito com a parte da vitamina D. Bacana. Hoje eu estou à frente do Núcleo Social da Regional do Portão, algo que eu tenho me apaixonado. Eu digo que sempre estive dentro de 4 paredes no meu consultório. A hora que eu saí um pouquinho, me apaixonei por uma outra área, que é a parte da ação social. E nós temos tido assim um resultado fantástico e que eu louvo Deus por isso. E agora, hoje mesmo estou voltando, cheguei hoje em Curitiba, estava na Conferência do Estatuto Internacional da Mulher, que foi na ONU, em Nova York. Que chique, cheguei hein? hoje, Que chique. Fiquei 13 dias lá. Mas calma que a gente vai chegar nessa parte. Eu quero saber o seguinte, quais eram as aspirações? Porque hoje a senhora vive uma realidade, como a senhora mesmo disse, acabou de chegar de Nova York, mas a senhora tinha essas aspirações? Não, eu nunca tive. Mas assim, eu tive um período da minha vida, eu sempre fui da área do serviço. Né? O que eu mais gostava de fazer dentro da igreja, eu fui líder de grupo de serviço na Comunhão Cristã por 10 anos. Olha só. E eu amo servir. Eu tive esses dias uma reunião com algumas amigas e cada uma estava falando o que a mãe fazia ela fazer, né? Quando eu recebia convidados, não atrapalhe, fique lá fora, né? Não atrapalhe as conversas. E minha mãe fazia diferente. Minha mãe me ensinava a servir as pessoas. Que legal. Né? Vai lá, faça um café, faça um docinho, sirva as pessoas, comece pelo mais velho. Que legal. E dali você continua. Então eu aprendi desde criança a servir. Minha mãe sempre foi a minha referência. Meus pais, graças a Deus. Você vê, os meus pais vieram da Síria. Meu pai faleceu em 2022 e ele não escrevia em português, né? Ele lia em árabe, mas ele não escrevia nem o árabe, porque ele veio com 8 anos de idade. Minha mãe, até hoje, ela lê a Bíblia assim, foi ela que trouxe essa parte mais espiritual. Cristã, espiritual. E ela lê bem em português, mas ela escreve só em árabe. E nós somos em 4 filhos. Meu irmão mais velho é médico. Que legal. Especialista em joelho. Eu digo que é o melhor. Eu acho que eu vou ter que conversar com ele depois, viu? Ele é fabuloso. E eu tenho mais outros 2 irmãos que também são dentistas. E, assim, do nível que eles tinham, eles conseguiram formar os 4 filhos. Que bacana isso, né?
E isso, assim, sempre gerou em nós um orgulho de uma forma Boa, né? boa. Então, uma forma de honrar a família. Então, nós tivemos uma estrutura, né? E hoje eu vejo que isso é uma coisa que me trouxe um pouquinho mais para a área social, porque eu vejo que as pessoas perderam essa referência. E eu vejo que com o Evangelho, com tudo que Deus tem colocado em nossas vidas, nós precisamos fazer esse resgate, né, da família, da importância do pai, da mãe, da estruturação, de fazer o resgate da palavra de Deus, como é importante nós estarmos inseridos dentro de uma família estruturada. E se nós formos parar para pensar o que tem acontecido hoje no mundo, foi porque essas pessoas perderam a referência. Perfeito. Perderam a referência. Então é essa parte que tem me colocado à disposição da ação social. Mas o que me fez entrar mais, sair do meu consultório, foi a pandemia. Porque eu creio que eu fui preparada para um tempo como este. Eu fui treinada como líder, mas eu aprendi a servir. Eu acredito muito nisso. O verdadeiro líder, ele antes de qualquer ascensão a algo, ele faz um serviço muito bem feito e Deus olha para isso, né? Exatamente. E assim, antes, quando eu tive esse start de estar aprendendo mais, de fazer os cursos, eu entrei muito na área da modulação hormonal, da medicina integrativa, da medicina preventiva. Isso trouxe para a minha vida, trouxe para o meu consultório. Então eu acabei trabalhando, hoje eu trabalho muito forte com a parte de melhorar a imunidade das pessoas. Por que a pandemia fez essa diferença na minha vida? Então eu sempre tento trazer o lado bom da parte ruim. Então eu não tive praticamente paciente que pegou Covid. Por quê? Porque eu aumentava a imunidade das pessoas com a vitamina D. E isso gerou em mim uma inquietação. Então eu fui atrás de política, eu fui atrás da parte da saúde para tentar fazer essa virada de chave, porque as pessoas... Eu digo que a pandemia não foi pandemia de Covid, a pandemia foi pandemia de hipovitaminose D. Se nós tivéssemos as pessoas com vitamina D alta, nós não teríamos tido uma pandemia. Por quê? Porque ela modula todo o sistema neurológico, imunológico e cardiovascular. Ela regula tudo no nosso organismo. Então, e eu fui atrás das pessoas para tentar virar essa chave. Falei, gente, eu sei, mas não é possível que você saiba e o médico não saiba. Eu falei, infelizmente, para hoje chegar nesse nível de conhecimento sobre vitamina D, eu tive que mergulhar. Eu fiquei 5 anos, exatamente 5 anos, viajando todo mês para São Paulo, fazendo curso. Tinha mês que eu ia 4 vezes. Então isso me deu um know-how muito grande. E eu tive a experiência de estar fazendo isso. E detalhe, né? Quando você faz essas viagens, você conecta com pessoas, você se comunica, Sim. Você tem uma outra ambientação no processo, né? Sim. E isso acabou despertando em mim, assim, uma indignação muito grande. E o meu pai não pegou Covid. Ele tinha leucemia, para você ter uma ideia. Olha só. Ele não pegou Covid. Mas ele tomou a 3ª dose daquela abençoada da vacina no final de 2021, foi em dezembro. Em janeiro de 2022, ele teve um AVC hemorrágico. Ficou 60 dias no hospital e ele faleceu. Meu Deus. E uma semana antes, encontrei meu tio no quarto de UTI e ele me convidou para política. Falei, eu na política? Nunca imaginei. E eu acabei saindo candidata a deputada estadual. Que legal. Eu não sabia disso. Então, mas nem eu. É um parênteses assim que eu acabo pulando. Eu fiz pouco voto, também nem era conhecida nada disso, nem que eu seja agora. Do nada ali ele tomou essa iniciativa de conversar com a senhora e falou não... Então, ele entrou numa conversa assim, nós precisamos, porque estava o meu pai no quarto de UTI, o meu irmão que é médico, e a minha irmã, na verdade, não era nem para eu ter subido, né? A administração do hospital não devia nem ter me deixado subir, porque era um por jeito. E fazia tempo que eu não via esse meu tio.
E aí ele conversa, assim, tá numa conversa ali, nós precisamos lançar alguém nosso na política. E ele é envolvido na política, mas nunca saiu. Nenhum de nós nem aí pra ele, né? Porque imagina se nunca. E aí ele falou a segunda vez. Quando ele falou a segunda vez, eu lembrei, em 2021, eu cansei de ir atrás das pessoas para tentar fazer algo pela população, né? E eu falei, Deus quer saber de uma coisa? Se eu quiser que eu faça alguma coisa, alguém tem que vir pegar na minha mão, me levar. Conduzir agora. Me conduzir. Quando ele, meu tio, fala a segunda vez aquilo, né, de ter alguém nosso na política, eu falei, não. Eu lembrei da oração que eu tinha feito para Deus aí. Eu falei, não, o senhor não está querendo que eu saia? Não, a política não é a minha área. Eu falei, tá bom, Deus, é o seguinte, se for mesmo para sair, ele vai falar a terceira vez. E ele fala a terceira vez. Aí eu pergunto, pode ser eu? Ele, pode, você tem algum projeto? Tem, para saúde. E, pastor, é o seguinte, hoje eu consigo entrar na área das crianças, na área das mulheres, em qualquer área, menos na área da saúde. Olha só, mas é uma porta que se abre para poder expandir outras coisas do projeto, né? Que bacana. Mas vamos voltar um pouquinho, né, que eu quero conhecer um pouco da história da senhora. A senhora também é pastora? Não sou pastora. Eu fiz escola de treinamento ministerial, fiz cursos de liderança. Ok. Cursos de libertação. Mas então a senhora já começa a romper paradigmas. Isso. A senhora já começa a romper paradigmas, porque hoje a senhora lidera um grupo de pastores, né, e bem conceituados, inclusive, numa regional aqui de Curitiba. Como que nasce esse processo também na questão da liderança da senhora? Então, assim, eu creio que alguém descobriu a Lília, né? Esse alguém chamado Bira. Ele é da PIB e ele é do núcleo de pastores. E deu um start neles e eles montaram o núcleo social, né, que faz parte do núcleo de pastores e faz essa ligação das igrejas com as comunidades, com o serviço público. E eles me acompanharam como? Como que me descobriram? Através da campanha do segundo turno do presidente Bolsonaro, que nós estivemos ali reunidos para engajados. E ali a Lília despertou atenção pela articulação, falando com todo mundo, ambientando em vários lugares. Eu acho uma coisa interessante, só para a gente pontuar, quando eu conheci a senhora, por exemplo, a senhora consegue transitar em níveis sociais distintos. Sim. Isso é bacana dentro de quem está exercendo. Você que está nos ouvindo aqui, é importante, seja no Spotify, seja no nosso YouTube, é fundamental que quem queira usar a liderança, e principalmente a liderança no âmbito cristão, exercendo os nossos valores, consiga fazer como ela faz, que é transitar dentro de um ambiente polido, obviamente mais estruturado dentro de um âmbito cultural, mas você conversa com pessoas simples, como se fossem amigas delas há muitos anos. E isso é muito legal, né? Eu vejo que isso é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele não tem barreiras. E hoje o que eu faço por paixão. Porque Deus colocou isso em mim. E eu falo, algumas vezes eu recuo. Porque quando eu vejo que, Deus, o que eu faço agora? Eu vejo que é isso, é uma unção, é o Espírito Santo me conduzindo, porque eu realmente tenho estado indignada com as coisas que têm acontecido. Assim, eu vejo muito forte hoje essa parte de quererem destruir famílias, de quererem destruir crianças, de quererem impor algumas coisas, e isso gerou uma revolta, uma indignação, algo muito grande. Eu falei, Deus, o que eu posso fazer? E Deus tem me levado. E eu falo assim, eu não penso, eu vou. Se eu parar para pensar, eu não trabalho. E eu sou dentista, eu trabalho ainda como dentista. Mas é algo que me move. É algo que me move. E esses dias eu escutei uma palavra que dizia assim, o que te enche te move. Forte, hein? O que te enche te move. Bacana. E é isso. E o que me faz transitar é o amor pelas pessoas. E isso eu creio que veio já desde o serviço, porque o meu líder do grupo de serviço era médico, olha só, cardiologista.
Então, assim, Deus foi tão bom comigo que Ele sempre colocou referências fortes. E eu tive exemplos bons. O nosso maior líder, eu creio que é Jesus. Sim. Ele veio para servir. É referência, né? Ele é a nossa referência. Mas Ele usa pessoas para Perfeito. serem nossas referências. Perfeito. E eu creio que é isso que nós precisamos resgatar. É isso que a nossa sociedade, é isso que as comunidades precisam. Eu estou na parte social, mas eu não quero o assistencialismo. Eu quero fazer, eu entro nas comunidades, eu quero falar assim, eu quero que vocês saiam daqui, eu quero ver vocês milionários. Show. Eu quero que eu estou trazendo cursos para vocês, eu estou trazendo essa base, essa estrutura, porque não adianta eu dar uma cesta básica hoje para vocês. Amanhã vocês vão precisar de outras, e eu não quero que vocês fiquem ligadas, fiquem reféns de políticos ou de pessoas. Perfeito. Não! Eu quero que vocês sejam estruturados, que devolver para vocês a dignidade através do trabalho de vocês. Do conhecimento, da educação. E hoje, qual é o meu foco maior? É a educação. Por quê? Porque eu vejo que eu consigo transitar em todas as áreas. Eu vou conseguir alcançar a saúde através da educação. Perfeito. Eu vou conseguir trazer o trabalho, a dignidade para as pessoas através da educação. Perfeito. Nós conseguimos elevar o nível através da educação. Nós conseguimos trazer o conhecimento de Jesus através da educação. Nós conseguimos trazer o amor de Deus através da educação. Então, hoje o meu foco maior é a educação, porque é o centro. É o centro e através da educação nós conseguimos alcançar todas as demais etapas, fases. Fases, exato, né? Do conjunto, né? O ser humano como um todo. Sim. Agora, se eu fosse fazer uma avaliação de perfil comportamental da senhora, eu diria que a senhora tem um perfil um tanto quanto, muito parecido inclusive com a minha esposa. Vamos dizer que é mais sensível, o tom de voz, né, mais suave, harmônico, inclusive até para ouvir é gostoso e tal. E aí, a gente pensa o seguinte, uma pessoa que tem essa tendência, de repente, num ambiente de liderança, sendo afrontada, poderia não estar preparada. Como que a senhora, não estou dizendo que é o caso da senhora, pelo contrário, eu vejo a senhora e por isso que a senhora está aqui. A senhora reage de uma outra forma, mas o que dá a base para a senhora suportar, porque o negócio não é fácil. As afrontas vêm com muita força. Eu tenho raízes fortes, princípios e valores cristãos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que me dá essa sustentação é Jesus. É saber, é conhecimento da Bíblia. Você vê tudo parte da educação, o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos trazer esse conhecimento da palavra. O que nos dá, assim, pode bater qualquer vento. A senhora tem raiz? Eu tenho raiz. Que bacana. Eu posso ficar inquieta, em silêncio. Não vão derrubar a senhora por conta de uma base que é a pedra angular, que é Cristo. Isso, que é Cristo. Amém. Isso é a coluna. Amém. É uma raiz forte que não tem... É diferente, você faz a casa na rocha ou você faz na areia. É isso, ela fica inabalável. Como que a senhora vê hoje a liderança feminina? Porque hoje nós temos muitos homens, por exemplo, nós tivemos aqui recentemente uma vereadora, trabalha de forma muito atuante também no âmbito ali da Câmara de Vereadores, mas a gente vê que é muito pouca mulher trabalhando no âmbito político, muito poucas mulheres atuantes dentro de uma esfera onde majoritariamente é masculino. Ou seja, como que a senhora vê essa realidade? O que dá para ser feito para as mulheres também tomarem uma posição? Eu vejo que elas precisam de referência também. A hora que elas veem alguém se destacando, ela pode fazer, eu também posso. E essa parte eu tenho trazido, sabe? Eu recebi uma palavra que eu iria trabalhar com mulheres. Eu falei, Jesus amado. E olha só onde é que eu fui parar. Calma que a gente vai chegar ali, eu quero saber mais disso, né? E assim, as mulheres, elas têm essa parte sensível. E elas têm uma ação um pouquinho mais rápida. Sim. Né? Tanto é que o casal ele se completa. Exato. Na verdade, a mulher no casamento, ela é um radar.
mas ela não sabe fazer o discernimento. O marido é o filtro. Perfeito. Não é verdade? Boa. É isso. Ela é o radar, ela capta um monte de coisa, mas ela precisa ter o filtro. Sim, deixar ela por conta. Engraçado, a minha esposa, ela se perde com relação geográfica. Até o lugar geográfico ela se perde, né? Mas é isso, a mulher ela tem esse radar, mas ela precisa de um apoio. Deus é tão lindo, coloca duas pessoas que se complementam. Se complementam, exatamente. Mas hoje a liderança feminina tem aberto assim, tem trilhado um caminho bem interessante. Você vê, hoje nós temos, por exemplo, a Michelle Bolsonaro. Sim. Ela tem sido uma referência e cristã, a forma com que ela se veste, se porta, né, a fala, você vê, você sente Jesus na vida dela simplesmente pela presença dela. Ela pode estar em silêncio. E você percebe que ela está ali porque ela exatamente. Isso. Então isso é uma autoridade conquistada, delegada. Ela não precisou fazer força. Exato. Né? Ela não precisou fazer. Não, ela se destacou. E ela tem sido uma referência cristã para nós, tem aberto um caminho, né? E isso é Jesus. Bacana. Recentemente a senhora também teve uma atuação muito forte com relação à liderança, principalmente na questão dos conselheiros tutelares. Nós nunca tivemos na história do Brasil uma pujante votação como nós tivemos agora. E a senhora também entendeu que precisava. E como foi essa atuação? Como deu esse processo para a senhora estar engajada nisso? No final de 2022, eu fui convidada para estar participando do Núcleo Social da Matriz, que seria o lançamento do Núcleo Social da Matriz, que foi na Batista, na PIB. Que legal. E lá, eles falaram que uma das demandas do Núcleo Social seria o Conselho Tutelar. Olha, uma visão estratégica, né? Isso, uma visão estratégica. Por quê? Porque na eleição, há 4 anos atrás, porque como é que funciona a parte do Conselho Tutelar? Eles passam por análise de currículo e também uma prova antes de passarem para a parte da eleição. E na prova, a média era 7. Tiveram que baixar a régua para 5. Mesmo assim, não conseguiram completar as vagas para o Conselho Tutelar. Tiveram que baixar a régua para 3. Meu pai, eu não sabia disso. E aí, quando eu vi aquilo lá, eu falei, e eles estão lidando com crianças? Com média 3? Com média 3, eles estão decidindo o futuro de uma criança, de um adolescente, de uma família. Que loucura. Com essa média? É sério. Eu falei, não, nós precisamos fazer alguma coisa. E naquela mesma reunião, sem eu saber, falaram assim, nós temos a nossa prefeita da Regional do Portão, que é a Lília. E eu olhei assim para trás, falei, nossa, minha xará que vai assumir, que legal. Eu fiquei esperando. E aí o Bira falava assim, não, é você. Lília, é você. Eu falei, mas cadê? Que legal. É você. E aí ali... Começa toda a jornada. Começa toda a jornada. E depois eu conversei um pouquinho com ele e aí eu fui ver, porque eu não sabia. Pense que eu sou uma dentista, que eu nunca tive um serviço público. Eu nunca trabalhei fora do meu consultório. Eu trabalhei em algumas clínicas para angariar experiência, mas sempre dentro do meu consultório. Sempre... fechadinha nas 4 paredes ali, dentro da caixinha. Isso. E aí eu ia para uma ação social. Daqui a pouco alguém tira a tampa daquela caixinha e fala assim, senhora Lília, por favor, apareça para o mundo. Isso. E aí eu fui atrás, falei, tudo bem, eu posso até assumir, mas me fale qual é o caminho. Então aí eu comecei a ir. Estudar, fui na FAS, fui conhecer o Contiba, como é que... onde falavam para eu ir, eu ia. Dentro do meu tempo, mesmo eu trabalhando dentro do meu consultório. Mas só para a gente entender aqui, olha como que é importante, você não precisa estar preparado, mas você precisa estar disposto. Ou disposta, no caso. E você ter a visão, aquilo ser um rema na sua vida. Se preparar depois, né? Isso. Sabe, porque não adianta você fazer por fazer se aquilo não mexer com você. Perfeito. Né? Porque aquilo tem que ter algo que te impulsione. Porque cargo
Não é legal. É. Hoje nós temos lá uma Câmara de Vereadores e eu tenho articulado muito lá dentro. Que legal. E eu falo assim, gente... Tem coisa errada por aí, Tem coisa né? errada por aí, precisamos melhorar isso. Mas é legal isso. Então, quando a gente fala de não ter a capacidade, mas estar disposta ou disposto, é justamente buscar na sequência o conhecimento. Porque a gente vai, a vida, nós vamos aprendendo à medida. Nós temos 3 situações que nós galgamos a nossa cultura, né? Seja vimos, ouvimos ou sentimos. Sim. Quando a gente não sabe, vai buscar onde, né, possa ter esse conhecimento. É isso que você fez, né? Foi isso. Porque aquilo mexeu comigo. E quando você viu todo aquele processo... Isso. Né? Eu fui conversei com algumas conselheiras, a própria pastora Suzana, né, numa conversa, porque aí eu fui conhecer... Ela não tinha ideia de fazer isso, tinha? Não, assim, Deus me usou para despertar isso nela. Que legal. E aí eu percebi o quê? Aquela carência no Parolim. E você vê, quando na reunião delas, quando elas assumiram, ela falou, eu quero estar no Parolim, no Guaíra. Então aquilo... Ninguém queria, ela comentou? Isso, ninguém queria. Então, para mim foi estratégico também estar levantando ela ali no Parolim. Que legal. E hoje eu tenho carinho especial por aquele bairro, por aquela comunidade. E eu vejo que nós podemos fazer muito, mas assim, tem muita coisa para fazer. Eu imagino. Esses dias atrás eu pedi para quem não conhece, a pastora Suzana, ela é hoje uma conselheira tutelar na Regional do Portão, né? E a gente, dentro de uma conversa, nós apoiamos ela como igreja, como amigos, né? E graças a Deus ela teve uma votação expressiva, né? Sim. Se não me engano, foi a mais votada, né? Mas eu convidei ela, inclusive, porque eu acho que é fundamental ela sempre estar participando dos nossos eventos ali e passando um feedback, o que está acontecendo e tal, até para não esquecer. Talvez um dos maiores problemas da política hoje é que são carreiristas, né? Eles, e não estou falando que é o caso da Suzana, muito pelo contrário, porque ela tem participado, tem feito um trabalho. Eu dei um conselho para ela no dia que ela estava fazendo o processo ali para poder se candidatar, né? Falei, filha, se prepara, vai correr atrás. Eu ainda falei assim, pega na mão da doutora Lília, gruda nela, vai e entende, porque não é estar por estar, tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Você veja, tem algumas ações que eu tenho levado para a Câmara, eu descobri que eles não trabalham juntos. Né? Olha só. E eu consegui virar essa chave, e hoje tem algumas audiências que eu estive da CONAI, na Câmara Municipal. Um dos vereadores falou, hoje nós estamos trabalhando juntos. Falei, uau. Nossa, que legal. Que legal. Essas coisas nós precisamos virar a chave. É que a gente está acostumado ao quê? A votar na pessoa e largar. Exato. A gente não acompanha, não vê, não faz, não sabe o que está acontecendo, que eles decidirem, tá bom. Mas aí nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, na verdade. Aquilo que nós plantamos. Então, exato. Se nós queremos mudar essa realidade, nós precisamos estar mais perto. Exato. Né? Tá junto ali. A aspiração da senhora, por exemplo, hoje a senhora, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa viagem da senhora, mas a senhora já chegou em lugares que, como a senhora mesmo disse, jamais imaginaria. Mas a senhora acha que tem solução os problemas? Tem. Eu sempre vejo solução. Eu sempre falo assim, quando eu vou, por exemplo, para a Câmara Municipal, quando um vereador fala para mim, não dá, eu falo, cara, não faça isso. Boa. Não faça isso, que você virou a chave comigo e eu vou fazer o negócio acontecer. Vai devagar, vai lá. Vou. Legal. E, gente, dá certo, basta querer fazer, saber como fazer. Tem as leis. Nós precisamos de pessoas capacitadas, Perfeito. preparadas. Nós temos elegido pessoas não capacitadas. Exato. Sequer sabe fazer um projeto de lei. Não sabe fazer projeto de lei. Então, assim, hoje eu falo, gente, vamos ver o que esse pessoal está fazendo. Porque eu chego lá, eu não consigo fazer nada. Um me fala não, o outro me fala não, eu falo, não, peraí, não funciona assim. Tem que fazer, não fale que não dá para fazer. É lei, você está lá para fazer o quê? Deputado está lá para fazer o quê? Nós tivemos uma situação com 2 escolas na Regional do Portão, crianças brigando com crianças de outras escolas, espancando. Meu Deus. Então eu fui atrás disso e na reunião do CONSEG, do Água Verde,
tinha deputado estadual, tinha vereador, e quando a mãe colocou essa situação, e essa era a pauta principal, eles simplesmente passaram por cima dela e ninguém falou nada, eu fiquei de cara com aquilo lá. Aí eu fui conversar com a mãe e logo em seguida eu fui conversar com o deputado estadual. Ele falou, mas eu não sou de Curitiba. Eu falei, mas o senhor não é deputado estadual do Paraná? O senhor sabe que Curitiba faz parte do estado do Paraná? Que é capital, inclusive. Que é capital, inclusive. E assim, eu preciso pelo menos, e assim, eu tenho essa facilidade de ter um problema. Como eu faço tratamento de canal, eu tenho isso. Eu tenho que achar a causa e resolver o problema. Legal. E isso é em 1 minuto. Hoje eu já peço para o paciente, vai lá, faz uma panorâmica, traga ela, que eu já sei tem ideia do que fazer. Então eu faço essa parte de remissão do tempo. Né? Então a pessoa, em vez de vir e eu pedir a panorâmica, já vai pronto, já vou pronto. Então assim, o que eu vi ali? Se tem a causa, resolve o problema. Então assim, aquela hora, o que a gente precisava? De uma viatura de polícia em cada escola. Na frente, pelo menos para acalmar. Vai tratar? Não vai. Mas aí eu já sabia da escola de paz que eu poderia estar trazendo para estar tratando essas crianças. Inclusive teve um caso na nossa membresia de uma criança que ela toma remédios e tal, e ela foi espancada, faz 1 semana isso, inclusive eu até pedi para que ela entrasse em contato com o Conselho Tutelar para colocar essas situações, porque não pode, né? Dentro de um colégio, uma criança ser espancada dentro do colégio, não dá. Não dá. E aí eu pedi para ela fazer, inclusive passei o contato depois da pastora Suzana, justamente porque não é por ali, mas pelo menos foi pelo canal correto, mas ela também tem uma visão mais ampla também do que está acontecendo. Mas você vê como que é o problema. A nossa querida doutora, ela está numa área que vai afetar a tua vida, porque o teu filho está lá. Então é importante esse cuidado e ter pessoas capacitadas que cheguem diante de um vereador e tenham essa habilidade, como eu disse, a senhora tem essa facilidade de caminhar, né, andar nos vários meios. Conversar com político não é fácil, né? Não, não é. Eu imagino. Não, hoje para mim, hoje eu tiro de letra. Já chega de boa. Eu já chego de boa, pode ser deputado federal, pode ser estadual, pode ser vereador, ali, então tudo na mesma... Eu tenho um amigo que está na política que ele fala assim, quando a Lília me manda... Lá vem. Já vem coisa. Lá vem. Qual que é o maior sonho da senhora? Hoje, olha, hoje eu acho que é ver princípios e valores sendo resgatados. E eu tenho trabalhado para isso. Eu fiz eu tive num curso de um dia, e um pastor falou assim, para Jesus voltar nós precisamos, ele não vai voltar com tudo destruído, ele vai voltar com tudo restaurado. E eu entendi o meu propósito de vida. É tão bom quando a gente encontra o propósito, né? Isso. Auxiliar na restauração, do resgate dos valores e princípios. A senhora entende que a senhora foi capacitada intelectualmente para ajudar quem não tem a capacidade intelectual? Isso. E talvez também para ser uma referência. Show. Né? Porque essas crianças, esses jovens, essas famílias perderam essa referência. A hora que nós internalizarmos que a referência foi perdida e que o que nós precisamos fazer? Resgatar essa referência. A primeira delas é Jesus. Exato. E depois trazer a figura do pai, a figura da mãe. Qual é o papel de cada um deles? Isso é o papel da igreja. O que eu vi no Conselho Tutelar? Por que eu abracei? Eu digo que eu comprei a briga. Porque eu vi que realmente, e era a minha fala em todas as igrejas, é a porta de entrada para nós estarmos resgatando essas famílias. Show. E nós queremos estar fazendo... porque assim, nós precisamos capacitar os líderes das células, os líderes de grupo familiar, os líderes das igrejas, os líderes cristãos, não só evangélicos, os católicos também. Sim, sim. Porque eles têm um trabalho fantástico. Maravilhoso, inclusive. Nós precisamos fazer essa parte, ensinar. Nós precisamos fazer essa parte de capacitação. Então, a ideia é estar trazendo isso, através também, usando as instituições, as associações. Perfeito.
E nós teremos no núcleo social, essa foi uma conversa que nós tivemos lá, e me falaram assim, mas você já está lá na frente, nós não estamos preparados. Aí fui descobrir, não, mas vocês têm os projetos preparados, então eu preciso agora desses projetos que vocês já se prepararam. Muito inteligente. Aí falaram, não, mas nós precisamos de um tempo. Eu falei, não, é pro mês que vem. Não estou entendendo. Que loucura. Mas por isso que é importante, né? Quando nós vamos ter eleições agora, é fundamental quem está nos ouvindo, as pessoas que estão ouvindo, até porque eu trouxe a doutora Lilian justamente porque quando eu vi a primeira vez, eu vi esse desejo, essa gana por ensinar. A nossa plataforma, ela nasceu com esse interesse de ensinar pessoas, de capacitar. Hoje nós temos projetos sociais voltados para a área de finanças, para o pessoal que quer empreender, enfim. Tudo que nós fizermos aqui, e nós fazemos isso totalmente de graça, doutora Lilian. Nós tivemos ontem, por exemplo, em Balsa Nova, na Câmara de Vereadores de Balsa Nova, com o Projeto Prospera, trazendo aqueles empreendedores locais a oportunidade de aprender. E a gente vê o resultado, as pessoas saem felizes, nossa, maravilhoso, eu quero levar isso aqui para mais pessoas e tal. Então a senhora tem essa questão do ensinar, de fazer a coisa acontecer. Só que tem um detalhe, a gente precisa de mais pessoas. Isso. Só a doutora Lilian, só a plataforma, só o Marcel Bosa, só o Marcos, nós não vamos conseguir. E talvez o que a gente pode fazer através da internet, doutora Lilian, é utilizar isso para mobilizar uma nação. Sim. E nós precisamos de pessoas. Aliás, as pessoas que se interessarem, por gentileza, nos procurem. Exato. E o pastor aqui já vai me ajudar com todas... Ele já tem o negócio pronto, eu já descobri isso. E já coloquei, eu falo assim para as pessoas, chegou perto de mim, tem trabalho. Esses dias atrás eu até falei, né, a nossa intenção não tem como a gente estruturar uma nação se nós não estruturarmos a base que é a família. E a base está estruturada, que é os pais e a esposa, por exemplo, estão desestruturados mesmo. Então nós temos que construir nos filhos a possibilidade de gerar uma nova geração capacitada. Se a gente olhar para Juízes, por exemplo, a gente vai ver que a geração que vinha não conhecia Deus. Os nossos pais fizeram de tudo. O pai da senhora só comentou muito bem sobre a história dele e tal. O meu também, minha mãe. Só que a gente tem perdido isso. Eu tenho visto na comunidade, por exemplo, mãe que cuida de 5 filhos, de 3 filhos, trabalha o dia inteiro, não dão atenção, os filhos ficam na rua o dia todo, tendo a oportunidade de ser um usuário de drogas, tendo várias outras facetas do crime envolvido. Infelizmente, nós estamos perdendo a oportunidade, e a senhora, graças a Deus, está resgatando isso, é o fato de vamos instruir as nossas crianças, vamos educar as nossas crianças a desenvolver, sabe, um valor diferente do que estão recebendo, né? Isso. Eu digo que nós somos agentes de transformação. Quem quer ser agente de transformação, nos procure. Gente, tem muito trabalho e é apaixonante. É apaixonante porque você vê aquelas vidas sendo transformadas. Exato. Né? Eu digo assim, por exemplo, nós estamos com um aumento muito grande de moradores em situação de rua. Perfeito. E nós precisamos atuar com isso como igreja. Mas eu digo que não é dando alguma coisa, não, muito pelo contrário. Porque nós hoje não podemos chegar perto deles, não podemos, a fase não pode chegar, eles têm que ser por livre e espontânea vontade. Então, assim, a prefeitura tem um trabalho incrível dentro da FAS. É isso que eu falo, em Curitiba não falta alimento, não falta. O meu pessoal, eu vou usar como referência a congregação minha, né? Durante um período, faziam um trabalho social, que na visão deles era bacana, e eu também como pastor, eu não poderia simplesmente matar o sonho de alguém que está querendo fazer. Só que aos poucos eu fui instruindo o seguinte, o trabalho que vocês estão fazendo não é um trabalho que vai gerar uma conduta diferente. Vai manifestar neles o desejo de dependência. Isso mesmo. E a gente tem que pensar nesse viés. Não dá para você simplesmente ir lá pegar uma marmita todo final de semana ou todo dia. Até porque a prefeitura faz muito bem isso, né? Tem os restaurantes, tem toda uma estrutura. A nossa grande sacada é o quê? Instruir esse povo a sair desse processo. Isso. E eu tenho falado assim, eu tenho frequentado reuniões de CONSEG, que é o Conselho de Segurança, tenho falado, gente, nós não estou sendo má.
Eu quero que me entendam, mas assim, nós precisamos fazer com que essas pessoas saiam e procurem o FAS. Se chegar e pedir alguma coisa, procure o FAS, porque o FAS tem o alimento, tem a moradia, tem roupa, tem banho, tem cursos e tem trabalho. Olha só. Nós precisamos resgatar a dignidade dessas pessoas. Mas vamos fazer um processo de polêmica aqui. Tá. Será que eles querem isso? Eles não querem, sabe por quê? Quanto eles ganham por dia de esmola? Eu vou dizer, eu acredito que chega a quase uns R$100, dependendo. 150, 200 reais Nossa, por dia. Imagina. Aí tem comida, não paga imposto, tem liberdade, eles não querem cumprir regras. Mas assim, o senhor cumpre regras ou não cumpre regras? Tem uns que cumprem. Você cumpre regras ou não cumpre regras? Eu cumpro regras, eu tenho horário para entrar, horário para sair, eu tenho que atender o meu paciente. Marcou, tá marcada, Isso mesmo. Por que nós pagamos imposto, temos que cumprir regras, e por que eles não têm que cumprir regras? Mas assim, e se continuar do jeito que está, a tendência é só aumentar. Então, não, algumas leis precisam ser alteradas e nós, como sociedade, precisamos nos posicionar em relação a isso. Perfeito. Você vai para o centro hoje, o comércio está definhando. Exatamente. E é um comércio que paga imposto. Então, a prefeitura precisa olhar também com outros olhos para quem gera renda. Perfeito. Não é verdade? Sim. Então, assim, um vereador falou assim para mim, falou de uma loja de motos, né, que ele todo dia ele gasta não sei quanto lá com material de limpeza para lavar calçado. Falei, esse cara tinha que ser isento de imposto, então. Ele falou, não pode. Ah, não pode? Como assim não pode? Então, assim, eu trago essa parte. Comparação, né? Isso, porque são coisas que nós precisamos, mas nós precisamos nos posicionar. Não adianta só a Lilian se posicionar. Se eu não tiver. Agora, pensa se a gente chega lá com um monte de gente. Você acha que a gente não consegue fazer algo diferente? Mas, infelizmente, nós temos um país que ainda tem uma mentalidade de dependência. Eu vejo ainda. Eu vejo empresários, vejo pessoas que nem a senhora, a própria plataforma com muito desejo de mudança, mas ainda nós temos que mudar, talvez, e é uma percepção minha, a gente tem que mudar a mentalidade dessas pessoas também. Esse lado mais esquerdista, que gosta do assistencialismo e tal, eles fomentam o processo de dependência. Mas sabe por quê? Política. Para quê? Eles mantêm as pessoas reféns de voto. Eles compram votos com isso. Isso é um caos, triste. Né? Você entendeu? Aí nós vamos entrar numa outra esfera, porque eles manipulam, usam isso de manipulação. Em troca de uma cesta básica, você me dá o seu voto. Que coisa, né? É complicado. E a gente precisa tirar essas pessoas, a compaixão que Deus tem colocado na minha vida para essas pessoas é que elas saiam disso. Não ficar dependendo Não daquilo. ficar dependendo, porque o dia que elas... Assim, eu falo assim, eu desejo que vocês sejam milionárias, para que vocês nunca prosperem de verdade, isso, né? Mas isso tem... é você querer sair dali, é você querer... E outra, os cursos são gratuitos. Afastem tudo isso, pastor. Eu mudei a minha mentalidade com relação a essa questão, principalmente por uma razão. Uma vez eu estava com uma pessoa moradora de rua, tomando uma atitude fora do padrão ali na frente da congregação e tal, eu chamei o FAS. O FAS veio muito rápido e tal. Era um dia de frio, eu fiquei com dó, com certa pena, vamos assim dizer, da pessoa que estava ali e tal. E eu chamei a FAS veio, fez todo o processo, só que esta pessoa não quis. Tem comida, tem banho e tem uma cama para dormir quentinha. Isso. Por que a pessoa prefere esse processo? É justamente porque ele tem essa tranquilidade de sair no outro dia, receber 150, não tem imposto, igual a senhora falou. Isso. Só que a gente tem que pensar que essas pessoas que apoiam, não, tem que dar comida, tem que fazer isso, está aumentando dentro da nossa cidade esse tipo de pensamento. E aí, infelizmente, vai ter pessoas que vão sair da nossa cidade e montar o seu negócio em outros lugares. Né? E a gente vai perder. É claro, a gente não quer isso, né? Mas vai acontecendo, como por exemplo aconteceu lá em São Paulo, na Cracolândia. Cracolândia, houve várias tentativas para resolver um problema social ali. E expulsa daqui, expulsa dali. Como que a gente pode resolver isso dentro da visão da senhora, agora pensando, não quero uma Cracolândia em Curitiba? Então, primeiro vai partir da sociedade. Não dá esmola,
não dar sopa, pastores também. Sim. Eu acho que o nosso maior desafio é a liderança cristã, certo? Pastores, padres, não dê esmola. Olha para aquela câmera ali e fala assim, não dê... Pode falar. Não dê esmola, não dê sopa, não dê comida. Chame a Faz. Simples assim. Com amor, com carinho, chame a Faz. A Faz tem toda a estrutura e ainda tem os cursos e encaminhamento para emprego. Por que eles não querem? Porque eles têm que cumprir regras. Tem horário para entrar, para sair, não pode isso, não pode aquilo. Mas nós cumprimos regras no nosso mundo secular. Por que eles não podem cumprir? Perfeito. Não é verdade? E nós Se eu tenho que cumprir, minha filha tem que cumprir, por que esses abençoados não podem? Por que eles não podem? Porque está muito fácil. Então, esse é o start. Mudar, virar a chave da liderança evangélica que está achando que está fazendo bem, mas não está. Ela está mantendo e multiplicando aquilo ali. Agora, você imagina, como é que nós vamos fazer isso? Qual é? Gente, eu falo assim, me dê outra opção, a não ser nós realmente boicotarmos eles. Exato. Não dá nada. Eles vão procurar. Eles vão procurar a Faz. Porque a Faz... E outra, você quer fazer uma doação? Faça para a Faz. Faça para a Faz. Perfeito. Vamos melhorar a estrutura da Faz. Você quer oferecer emprego? Ofereça para a Faz. Até porque, eu vou criar uma polêmica aqui. A igreja não foi feita para viver num ambiente de assistencialismo. Note o que eu vou dizer. A igreja tem cunho espiritual. É claro que nós temos um cuidado com as mulheres que não podem, nós temos um cuidado com famílias mais necessitadas, nós damos todo o aporte, mas, por favor, nós não somos uma empresa voltada para a questão social. Nós somos ambiente de reino. Isso, essa é a visão. Ambiente de reino. Precisamos ser agentes de transformação. E assim, algumas coisas tem que pegar. Que pai que ama o filho que ele não corrige? Então, há a correção. E nós temos, como sociedade, fazer o nosso papel. Como liderança, nós precisamos fazer o nosso papel. Como Câmara Municipal, precisa fazer o papel. Como Senado, precisa fazer o papel. Você não está ali. O problema é que a maioria foi... Como é que chega lá? É até uma história. Mas vamos falar de um momento alegre e feliz, porque, na verdade, a ideia nossa aqui é que você pense, reflita, que você tenha a possibilidade, você que está nos ouvindo, de pensar, né? Há pouco tempo atrás teve a questão, o prefeito, através de uma consciência muito mais racional, disse que queria acabar mesmo com a questão dos alimentos ali para não doar. Isso. Não é por maldade. Né? Quem conhece um pouco do prefeito, eu tive o privilégio de ter uma aula com ele na faculdade, a gente sabe, ele conhece Curitiba, ele entende Sim. Curitiba, independente dos pensamentos e tal, como político, em termos de cuidado, de amor pela cidade, ele tem um amor muito Sim. forte. E ele não quer o mal, mas ele precisa cuidar para que esse mal não se torne maior. Isso. Né? E ele tomou essa decisão e a gente viu muitos, inclusive religiosos, entrando com campanhas, fazendo, não pode, nós temos que ajudar e tal. E o que a doutora Lília disse é exatamente isso. Nós precisamos boicotar sim. Agora, não é que a gente vai deixar ao lento, morrendo, não, muito pelo contrário. O papel nosso é de agentes do reino, de transformação. E para essas pessoas, a única transformação é essa. Vai lá, daí buscar na Faz. As igrejas ajudam as dependências da Faz ali com as estruturas e com certeza vai melhorar o processo. Mas agora vamos mudar um pouco, trazer um pouco mais de leveza para o nosso ambiente aqui. A senhora estava agora recentemente numa das cidades mais lindas do mundo, que é Nova York. Em Nova York, eu cheguei hoje. Como que foi esse convite? Como se deu esse convite? Como que partiu essa situação da senhora estar na ONU? Então, eu acho que o convite foi muito assim pelo trabalho que foi feito que está sendo feito no núcleo social da Regional do Portão e com a parte do Conselho Tutelar. E eu não sei se o pastor sabe, mas até mesmo a posse do Conselho Tutelar, eles queriam fazer... Fiquei sabendo. Né? De forma muito peculiar, poucas pessoas e tal. Isso, somente eles, sem... Eu vi que a senhora já entrou com tudo lá e falou, não, vamos correr atrás, eu vi lá. Eu tava Essa é a Lília. E eu coloco no grupo, o pastor faz parte do grupo. Eu falei, gente, não podia levar nem
Se ela fosse casada, o marido não podia ir, o filho não podia ir, o pai não podia ir. Exatamente. Né? E foi uma conquista, foi um trabalho árduo delas. E não podiam ir. E aí a gente tentou lá no Barigui, e aí eu sei que eu acabei indo com elas lá na FAS. Muito legal. Isso, e nós conseguimos mudar o local. Mas por quê? Por hoje não aceitar mais qualquer coisa. Perfeito. Tá impondo, mas por que você está fazendo isso? Me fala por quê. Exato. Certo, hoje eu estou querendo muito saber. E eu... Se posicionar, né? E essa posição, então, trouxe, de fato, essa oportunidade. A senhora esperava isso? Não, eu não esperava nada disso, eu esperava. E não fiz nada para Lilian, não. Eu fiz movida por uma causa. Porque eu creio que essas mudanças, elas vão gerar transformação nas vidas, nas comunidades, na nossa cidade. Você pensa, se nós conseguirmos tratar essas famílias, nós vamos diminuir índice de assalto, de assassinato, de pessoas em estado de drogadição, tratando famílias. E eu preciso das igrejas junto, mas trabalhando nessa parte, com amor, com carinho. Qual é o papel da igreja com o morador em situação de rua? É o amor, amar essa pessoa. Mas não quer dizer que amar é você ir lá e dar um prato de comida, não. Não. Nos ajude a virar a chave. Ore com essa pessoa e vamos trazer ela para um nível maior. Crescimento, na verdade. Crescimento. Mas partiu de onde esse convite? Esse convite aí partiu de uma instituição, que foi a CIAF. Que legal. Né? E aí eu creio que... A CIAF é o quê mesmo? A CIAF é Central Integrada de Apoio Familiar. Que legal. Então hoje recebi um convite. Eu acho que do Paraná é a única instituição que faz parte da EcoSoc que está ligada à ONU. E eles tiveram esse convite, e é a primeira vez também que a CIAF esteve presente na ONU, e ali nós tivemos vários insights. Então ali nós já estruturamos o nosso próximo passo. Nós estaremos provavelmente na conferência da ONU na Suíça, em relação aos direitos humanos. Mas aí nós iremos mais preparados com falas, com posicionamentos, né? Porque essa sim a gente conseguiu entender, e nós queremos ir como delegadas. Que legal. Agora, uma viagem como essa é mais do que apenas uma viagem. A possibilidade de você visualizar um mundo que a gente aqui não está visualizando, não é isso? Isso. E ali nós tivemos a oportunidade de saber qual está sendo a situação das mulheres, né, em todas as esferas, de violência, de socioeconômica, de igualdade social nos diversos países. Que loucura. E eu fiquei impactada com a força da mulher africana, palestina, toda a situação da guerra. Até por conta da cultura deles ali, é totalmente a mulher, vamos usar aqui, né, a expressão, sim, não é nada lá, né? Elas são oprimidas, e a postura forte... Para aguentar tem que ser realmente... E a fala delas, extremamente... Eu fiquei, assim, impactada, e peguei aquilo, são referências que eu pego para minha vida. Boa, boa. Porque eu falei, modelar essas pessoas, né? Eu falei assim, Deus, se elas, numa situação que elas vivem... Consegue exercer essa liderança e tal? Uau! Show! Eu falei assim, então tem sido, e eu creio que deve ser referência para nós. E como é que nós podemos alavancar essas causas? E assim, para mim foi confirmação. Eu sou muito visionária. A gente percebe, pessoal, a gente percebe isso. Em pouco tempo, assim, passa para mim um filme e eu consigo diagnosticar problemas, porque eu faço isso no meu trabalho. Né? Eu diagnostico muito rápido. E, assim, violência é falta de impunidade. Perfeito. Né? Falta de... Né? Não tem... falta não. É a impunidade que nós estamos tendo por causa das nossas leis. Então, são leis que precisam ser mudadas.
São leis que precisam ser um pouco mais rigorosas. Até mesmo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje eu conversei, por exemplo, eu estive em Brasília, e um pedido era para que ele fosse um pouquinho mais rigoroso, porque senão dá uma liberdade muito grande e nós acabamos compactuando com crimes. Exatamente. Certo? Outra situação que eu vejo que aumenta o número de violência contra a mulher é a omissão e é o medo que elas têm. Mas vamos lá só para pontuar essa questão das leis, né? Tá. Existem leis, o problema é que nós não estamos cumprindo, né? Não estamos cumprindo e outras leis elas não são claras, então elas dão... Esse é o maior problema do Brasil, cada um né? enxerga Há lacunas no meio dessas leis que as pessoas utilizam para poder ficar impunes com relação a algumas coisas, né? A interpretação delas é que dá essas possibilidades. E como que a senhora pensa em resolver uma situação como essa? Primeiro, tem que ter uma baita de uma equipe de advogados que realmente entendam de leis. Quando eu assumi um núcleo social, eu falei para quem me chamou, eu vou precisar fazer um curso de gestão, porque eu não sei fazer isso. Você não precisa. Você precisa de pessoas que façam isso com excelência. Então, assim, eu consigo diagnosticar, mas eu preciso fazer pessoas direito? Técnicas não. Tal, técnicas, né? Mas Exato. Assim, que realmente queiram, que estejam na mesma vibe, sabe? De querer fazer com o mesmo propósito, né? Com o mesmo propósito. Não queiram... porque assim, é diferente quando você pega pessoas que querem cargos. Isso não dá. Não serve. As pessoas precisam realmente almejar o bem comum, a transformação. E nós só vamos conseguir fazer isso com pessoas engajadas na causa, que compram a briga por um futuro melhor. Que, aliás, quando a gente fala de política, a gente percebe que há um engajamento muito mais do lado esquerdo do que do lado direito até. Porque se a gente, hoje há uma polarização, mas se a gente olhar a estrutura de uma... A gente está falando de política aqui, mas a gente só para trazer uma revelação para quem é cristão, entender um pouco também, porque acho que a ideia, né, Marcel está aqui nos bastidores, é trazer para o público cristão a oportunidade de pensar. Isso. Né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, da política do lado esquerdo, eles são mais unidos. Você vai ver falas de 15, 20 anos atrás dizendo o seguinte: nós temos que fazer isso, e eles estão fazendo. Então, está na hora de nós, que temos ideais cristãos, temos uma vertente religiosa um pouco mais ascendente com relação ao que nós acreditamos, tomarmos posições, que nem a senhora está dizendo aqui. Isso, né? Isso. Levantar um grupo, fortalecer esse grupo e viver dentro do mesmo propósito. Isso mesmo, porque aí você gera uma força. E assim, eu digo que o que eles fizeram em 40 anos é que eles queriam estar no poder. Exato. E eles viram, tanto é que os conselhos foram criados por eles lá atrás. E hoje é muito difícil você estar nos conselhos, você conseguir saber como é que eles funcionam, ter essas informações, você não consegue. Mesmo você indo lá dentro, você não consegue as informações, porque eles fecharam, eles conseguiram manipular isso muito bem. Só que eu digo que nós somos muito mais certeiros. Eu digo que nós vamos fazer 4 anos, os 40 anos que eles fizeram, nós vamos fazer em 4. É Juscelino Kubitschek voltando aqui, dizendo 50 em 5. Isso, mais ou menos por aí. Mas só que nós precisamos de pessoas. E querer realmente fazer isso. Não querer pular a fase, mas trazer... Porque são várias lacunas que precisam ser preenchidas. E nós precisamos ocupar os espaços, mas querer fazer algo. Não só ocupar o espaço. Não é só por ocupar, né? Não, porque nós temos muitos cristãos na política. Mas estão fazendo o que lá? Nada. Tem muitos, inclusive eu estava falando com um dos nossos podcasts exatamente isso. Nós estamos vivenciando um momento aqui na política, principalmente em Curitiba, de pastores, e aí eu me enquadro nessa situação como pastor, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Só porque tem uma certa liderança, acham que são capacitados para estar na política. Não vejo dessa forma. Na minha percepção é o seguinte: o fato de você estar exercendo a liderança, vocês têm que também estar preparados para legislar, criar um projeto de lei, estruturar todo um regimento, que lá a política é igual a senhora contou, né? É cheio de meandros, dá trabalho para você conseguir ter informações. Então, se eu coloco alguém só porque é pastor, eu tenho que ser verdadeiro.
Só porque é pastor não vai resolver o problema. Não vai. Ele tem que estar engajado, tem que ter uma causa, tem que ter um propósito muito bem definido, mas, sobretudo, capacitação técnica para isso. Sim. Né? Como que a senhora vê essa questão? E a gente muda um pouquinho, né? Como que a senhora vê essa questão desses políticos? A senhora convive dentro do ambiente religioso também, mas como que a senhora vê essa questão de pastores tomando decisões, mas não estar preparados para isso? Então, o que eu vejo não é que polêmica nós... não, tá? Ela não vai causar problema para ela, não. Não, e assim, e eu fico à disposição, pode vir conversar comigo, eu não tenho... Problema com relação a isso? Não tenho problema. O que eu vejo? Eu creio que eles até podem estar, mas cumpram o propósito. Não queira, porque assim, eles ficam lá, às vezes por causa do cargo. É isso que eu penso. Isso que é ruim. Você não está cumprindo. E não é nem por conta do cargo só, doutora. Eu vou dizer bem verdadeiramente aqui, o negócio não abria o leque. Eu acho que é por conta do dinheiro. Também. Então, assim, gente, isso, se nós continuarmos fazendo, elegendo assim, nós vamos ter o mesmo problema sempre. E a culpa é nossa, porque nós é que colocamos eles. Exatamente. E nós não cobramos, nós não acompanhamos. Então, é bastante coisa. E assim, outra coisa, eu digo que o problema de parlamentar é assessor. Porque eles colocam um assessor porque ele traz voto. Exato. Tudo gira em torno de voto. E percebeu que os assessores atendem, mas o parlamentar que nós votamos sequer muitas das... Alguns, não estou falando que todos, tá? Eu tenho acesso a alguns vereadores, e aí deixo bem claro isso, que a maioria tende a buscar, né? A maioria sim, a minoria, vamos dizer, uma minoria, não é nem a maioria, mas tende a fazer alguma coisa certa. Mas é o assessor que atende. Poxa vida, eu não votei no assessor. Ah, mas é difícil porque tem... Mas Curitiba não é tão grande assim. Embora seja uma metrópole e tal, eu poderia ter uma agenda com a doutora Lília, eu votei nela, um exemplo, né? Eu posso conversar com a senhora? Eu acho que tem que ter esse processo, senão a gente perde. Aí só vem daqui 4 anos conversar, apertar a mão do Marcos aqui. Pedir volta. Ah, não. Não é verdade? É verdade. A gente tem que estar, igual eu falei com a conselheira tutelar do Parolim, a cada tempo vem e passa um relatório daquilo que está sendo feito. É importante para nós entendermos quem nós colocamos, ajudamos a colocar, não que nós colocamos, mas que ajudou a colocar. O político é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele tem que ter um pouquinho, é igual o pastor, tem que ter cheiro de ovelha, né? Mas o político tem que ter o cheiro do povo. Sim, tem... então, eu acho que é um trabalho, assim, eu tenho articulado, eu tenho conseguido fazer algumas mudanças lá. Que bom. Porque precisa, independente de qualquer coisa, precisa mudar a visão, sabe? Olha, você quer continuar, tudo bem, mas faça o que precisa fazer. Exato. Que nem, não concluí a história do deputado estadual na questão das crianças. Assim, eu falei, eu preciso, deputado, de uma viatura, na frente de cada escola. Ah, mas não consigo, porque aí eu tenho que mudar a lei. E eu falei, o senhor faz o quê? Não é executivo, é legislativo. Não é verdade? Se o senhor não conseguir para mim uma viatura para cada escola, a gente faz o quê? E não conseguiu. Meu Deus. Não conseguiu. Eu fui falar com outro deputado estadual, não conseguiu. Eu cheguei aí para Brasília. Consegui falar com um dos assessores do Ratinho, aí depois a gente conseguiu aumentar. Mas não seria, na minha visão, não seria mais também fácil conversar com a questão da Guarda Municipal? Então, mas a gente conversou com a Guarda Municipal. É que assim, eles não tinham... Hoje a gente já tem uma estrutura melhor de Guarda Municipal e de Polícia Militar. Mas não tinha. Eu cheguei aí no batalhão, junto com as mães, junto com o assessor de vereador. Tocando terror na terra. Tocando terror. Tem um vereador que fala assim, que gosta muito de mim, porque ele fala assim para a assessora, essa mulher Que bacana. Mas vamos voltar lá para a experiência feliz da senhora, né? A senhora comentou que a senhora teve uma percepção da forma aguerrida que essas mulheres que passam dificuldades têm lá, e a senhora viu isso na ONU. Qual outra situação que a senhora falou, puxa vida, valeu a pena estar aqui para ver isso? Então, agora eu vou entrar num assunto polêmico. Valeu a pena porque no nós sentido precisamos de aprendizado e de já saber como é que nós vamos lidar com isso. Porque eles querem criar um fundo
taxar grandes fortunas, para que eles possam erradicar a fome no mundo. Uhum. Mas será que essa é realmente a solução? E quem vai gerenciar esse valor? Verdade. Né? Então, assim, esse é um ponto que para mim valeu a pena eu ter ido, porque eu descobri um negócio e nós precisamos saber se realmente precisa fazer isso ou não. Porque eu não vejo que essa seja a forma. A forma para mim é a educação. Sempre é educação. Perfeito, perfeito. Sempre educação. Educação, porque aí você gera cursos e você gera trabalho. O problema é quando a gente tem essa questão muito assistencialista, principalmente nesse caso, né? A gente não consegue ter um controle, né? A gente não consegue saber para onde está indo esse processo. Qual país que vai ser ajudado, qual que não vai ser. Isso. Então, assim, aí para mim ficou um ponto de interrogação assim, gigante. Né? E assim, no final das contas, eles que acabam, fazem as discussões e eles pra acabam... eles mesmo. Isso mesmo. Mas assim, vale o aprendizado, né? Por que a igualdade dos gêneros? Né? Porque hoje, numa mesma função, a mulher ganha menos do que o homem para fazer a mesma coisa. E isso realmente não está certo, para fazer o mesmo serviço. Perfeito. Né? E isso eu concordo que realmente precisa ter essa igualdade. Mas por trás dessa expressão igualdade do gênero tem outras coisas. Tem coisas. outras coisas embutidas. Né? Então aí, essa parte de... Eu digo que eu defendo a mulher feminina, não a feminista. Perfeito. Porque, assim, gente, a mulher é filha de Deus. Não precisa se expor do jeito que está acontecendo. Né? Eu defendo, mas vem cá, amada, o que nós precisamos fazer para melhorar a tua situação? Né? Nós precisamos tratar as causas, é isso, nós precisamos ir na causa do problema e tratar ali. Eu volto para a referência. Tudo vai girar em torno de referência. A senhora não acha, por exemplo, desculpa te cortar, mas que o que falta é a verdadeira identidade revelada? Sim, e a pessoa saber quem ela é, porque... Assim, muita coisa, sabe, a Maria vai com as outras? Então, virou um modismo. Elas vão... E aí, quem faz isso? É a mídia. É a mídia. Constrói uma narrativa em cima disso. Né? E faz eles acreditarem numa mentira. A mentira passa a ser verdade. Minha filha tem 13 anos de idade, 14 agora. E aí a gente estava conversando, teve uma situação lá na escola falando sobre a questão de igualdade de gênero e tal. Eu falei assim, filha, o que você acha sobre isso? Eu queria entender o pensamento dela. E ela disse, pai, eu andei pesquisando e eu acredito que não é isso o correto. Por quê? Porque se eu quiser, 13 anos de idade, se eu quiser igualdade de gênero, eu também tenho que trabalhar, por exemplo, na construção civil como um homem faz, com 14 anos de idade. E eu falei assim, mas peraí, mas você não gostaria de ganhar bem? Sim, pai, mas eu não preciso me tornar um homem para isso. Isso mesmo. Isso é muito forte. Isso. Você não precisa se tornar um homem de bigode aí para se tornar e ganhar. Não, você só ser feminina, valorizar-se, respeitar a si mesmo, né? Respeitar a si mesmo, exato. Então, falando da engenharia, teve uma situação lá, assim, né? Por exemplo, das vagas para engenharia, para as mulheres. Eu não vejo que cotas sejam a forma correta. Então, assim, se está tendo pouca mulher na parte das engenharias, é porque elas não estão querendo concorrer. Perfeito. Não é verdade? Então, assim, e se capacite, vai lá e concorra e entre. Não precisa de cota para isso, cota daquilo. Nós precisamos de pessoas capacitadas. Você vai fazer uma cirurgia de coração com um dermatologista? Ah, não vai dar, né? Não vai ter jeito. Não vai. E você vai fazer porque ele entrou por causa de cota ou porque ele entrou porque ele era capacitado? Exato. Então, tem coisas assim que nós precisamos distinguir. Só que assim, a educação, nós precisamos elevar o nível da educação e ela está piorando. Não, a senhora começou aqui contando que o nível lá é 3. Foi 3 lá atrás. Meu Deus do céu. Hoje não, nós fizemos, porque nós colocamos, todos os que eu ia conversar, falavam, tem curso para vocês. Então assim, tem que estudar. Tem que estudar e tem que ir bem. Sabe, eu amo a educação e eu gosto muito de treinamento, palestra por conta disso. Eu vim de uma origem muito simples. E quando eu cheguei na cidade de Curitiba, eu imaginei o seguinte, é uma cidade maravilhosa, mas eu tenho que estar muito preparado para ela. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a fazer faculdade, correr atrás de cursos, de treinamentos e tal. E eu percebi o quanto isso, para mim, foi fundamental.
sabe, eu consegui, ainda que eu não seja milionário, rico, ainda, né? A gente pode chegar e para ajudar pessoas, porque é importante nós. Quero que fazer igual ela falou aqui, a doutora falou. Quero que você seja rico, meu filho. Isso. Minha filha, vai ser rico para prosperar e transbordar na vida das pessoas. Amém. Mas a educação transforma. Transforma o pensar, o agir. A questão da política, você é mais politizado, você tem mais uma visão muito mais estratégica. E graças a Deus, eu louvo a Deus, doutora Lilian, que ainda tem mulheres que despertaram-se para isso como a senhora, estão vivendo esse tempo, né, de liderança mesmo, e graças a Deus está nessa cidade de Curitiba, que é uma cidade abençoada. Amém. Né? Que Deus venha abençoar continuamente a senhora. Eu tenho certeza que foi chegou hoje, pessoal, chegou hoje de viagem. Quero agradecer de verdade, sem dúvida nenhuma, foi uma conversa muito descontraída aqui, sem formalidade nenhuma, mas que trouxe com certeza gatilhos mentais para que você que está nos ouvindo, principalmente mulheres, tome um posicionamento, é igual a doutora falou, não é questão de cota, mas o desejo de ser alguém diferente. Né? Deixa um recado para os nossos telespectadores, nossos ouvintes do Spotify, principalmente mulheres. Gente, muito obrigada, pastor, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu louvo Deus, primeiramente, né, porque eu vejo que tudo vem dele, né, e tem um versículo que diz, né, que por ele, para ele, nossa, agora eu. Corta aqui. Isso, corta aqui. Por ele, porque dele, por ele, para... Então, vamos lá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Amém. Eu vejo que nós, mulheres, somos levantadas, estamos sendo levantadas para um bem muito maior. Você que tem algo que arde no seu coração em relação a alguma causa, não deixe morrer, não deixe apagar, né? Permita que Deus esteja te usando, né, para algo maior, para ser uma agente de transformação. E a mudança da sociedade, a mudança de vida que nós queremos para esse mundo, para os nossos filhos, para os nossos netos, depende de nós. Depende de nós. Então é isso que eu gostaria de estar deixando para vocês. Amém? Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigada. Pessoal, Deus abençoe vocês. Doutora Lilian, foi uma satisfação, viu? Uma alegria. Tomara que possamos ter mais oportunidades como essa, principalmente para instigar o desejo das pessoas realmente se posicionar. A gente precisa de pessoas assim. Pessoal, entra no nosso site www.gospelclass.com.br. Você vai ter muita coisa, muita informação e sempre, 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 sempre o nosso desejo é que você aprenda e seja diferente nessa nação. Deus abençoe. Um abraço. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada. Deus abençoe.